Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Sejam com todos, conosco, com vocês, você que vai me ouvir, você que vai ler e ouvir posteriormente. Em nome de Jesus, amém? Capítulo 16 de João. Esse capítulo fala muito sobre as obras do Espírito Santo, a tristeza dos discípulos. O Senhor Jesus fala para eles que vai ser transformada em alegria. É um capítulo que eu quero fazer em 2 dias, hoje e amanhã, se possível. Amém? Então, vai ter hoje e amanhã, capítulo 16, porque o assunto, não que toda a Bíblia não seja boa, mas o assunto é bem propício para que nós estudemos, né? Estudamos, vamos lá, as promessas de Deus aqui nesse capítulo, né? Para que nós possamos aplicar para nossas vidas, amém? E eu quero falar para vocês, fazer um resumo, e depois eu quero fazer, assim, um diálogo maior, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Aqui no capítulo 16, relata 3 conversas de Jesus com seus discípulos. A primeira, Jesus fala do conflito que adviria entre eles e o mundo, como você e eu também. Muitos conflitos vai nos advir entre nós e o mundo. E ele fala sobre a perseguição que ele sofreu e que os discípulos sofreriam. Eles seriam expulsos da sinagoga, eles seriam mortos, eles seriam vistos como inimigos de Deus, como o próprio Jesus foi visto pelos fariseus, né? E qual era o motivo dessa perseguição? Os seus perseguidores não amavam nem o pai e nem o filho. Ele fala claramente aqui, né? E ele fala do conselheiro, que é o Espírito Santo que virá, né, até eles, da parte do Pai. Jesus diz que, ao menos que ele parta, o Espírito Santo não poderia vir, ele teria que partir. E ele virá, o Espírito Santo, para cumprir um propósito de Deus: convencer os pecadores, condenar Satanás, aconselhar os santos e glorificar o Senhor Jesus, o Salvador. E há uma grande confusão, os discípulos não entendem quando Jesus diz. Um texto que eu vou ler no versículo 16, que fala: um pouco, já não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então, Jesus esclarece, faz uma explicação para os discípulos que não tinham entendido esta palavra. Ele fala assim, ele fala sobre a referência à sua morte, que vai trazer um grande sofrimento para eles, né? E fala também, ver-me-eis uma referência sobre a sua ressurreição, que vai trazer para eles uma grande alegria. Então, para ilustrar a forma em que a tristeza deles se transformaria em alegria, Jesus se refere a uma mulher dando à luz, que sofre dores de parto, né? Mas que depois, quando ela vê o bebezinho nos seus braços, ela esquece a dor e ela se alegra muito. E Jesus consola os discípulos, dizendo a ele que o Pai dará a eles tudo aquilo que eles necessitam por causa do Filho, que é Jesus. E Jesus diz que o Pai os ama grandemente. E outra fala de Jesus, agora ele fala assim com eles abertamente, e porque eles criam, né, que ele tinha vindo por parte de Deus. E ele fala sobre as más notícias, né, que eles teriam tribulações, mas ele fala assim para eles sobre as boas notícias: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o resumo do capítulo 16, que é um capítulo curtinho também, que só tem 33 versículos. Eu quero falar para vocês exatamente, fazendo uma explanação, para eu amanhã eu dou continuidade. Eu quero dizer a vocês assim, para que uma aplicação para as nossas vidas. As coisas ficam muito difíceis, irmãos, quando nós tentamos
fazê-las da maneira que queremos, independente de nós dependermos de Deus e confiar na sua palavra e na sua graça. Se tudo na vida fosse fácil, amados, nós não precisaríamos do poder do Espírito Santo para nos ajudar. E uma maneira pela qual a Bíblia se refere ao Espírito Santo é como nosso conselheiro, nosso ajudador. Ele está em nós e conosco o tempo todo para nos ajudar, como Jesus estava com os discípulos aqueles 3 anos que os discípulos andaram com Jesus. Jesus os ensinou, os instruiu, mostrou-se tão amigo, tão assim, Senhor das suas vidas. O Espírito Santo agora foi e é o enviado de Deus para estar conosco o tempo todo, para nos ajudar, para nos instruir, nos capacitar, a nós fazermos aquilo que nós não conseguimos fazer de acordo com a nossa vontade e os nossos esforços, para que você e eu tenhamos facilidade em fazer aquilo que seria difícil para mim e para você, mas que não é difícil para ele. Então, sem ele, tudo fica muito difícil para nós, né? É bem por aí, viu? E aqui em João, no capítulo 16, no versículos 7 e 8, que eu quero ler para vocês, ele fala assim, olha, vou ler aqui. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Não virá. Aí ele fala assim, se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito Santo, né? Não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, olha só que coisa linda, irmãos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Jesus disse isso aos discípulos, que quando o Espírito Santo viesse, ele os convenceria do pecado. O Espírito Santo, irmãos, ele é aquele que conduz os crentes, os filhos de Deus, a toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade, ele é o agente de Deus no processo da santificação, das nossas santificações na sua vida e na minha vida. E isto é feito parcialmente, realizado pela sua obra de convencimento. É ele quem convence o homem da verdade, do pecado, do juízo. Todas as vezes, amados, eu quero exemplificar aqui para vocês, que nós saímos da linha ou que seguimos uma direção errada, o Espírito Santo é aquele que vai nos convencer de que o nosso comportamento ou a nossa decisão que nós tomamos está errada. E esse convencimento vem acompanhado de um conhecimento em nosso espírito de que nós estamos fazendo a coisa que não certa. Quando eu e você somos convencidos, amados, nós devemos nos arrepender e mudar de direção. Ninguém, nem mais nem menos, é exigido ou aceitável de que não mudemos de direção. Se estivermos dispostos, amados, a cooperar com o Espírito Santo, sermos parceiros, nós podemos passar a maturidade espiritual nossa e liberar todas as bênçãos que já foram planejadas por Deus para as nossas vidas. Se, porém, nós ignorarmos, amados, a atuação do Espírito Santo, achar que podemos andar pelas nossas próprias pernas e seguirmos os nossos próprios caminhos, vai ser muito difícil. Nossas vidas não vão ser abençoadas. Consequentemente, nós não vamos dar os frutos que nós falamos no capítulo 15. E tudo que Satanás quer é que nós não sejamos convencidos pelo Espírito Santo. Nem também quer, amados, que nós entendamos que estamos sendo convencidos por ele. Ele sempre vai ter algo falso a nos oferecer em troca das coisas boas e verdadeiras que Deus oferece através da pessoa amada do Espírito Santo. É algo, sabe, que parece semelhante ao que Deus oferece, mas que, se recebido, traz destruição em vez de bênção para você e para mim.
Eu creio que aquilo que Satanás oferece, irmãos, em lugar do verdadeiro trabalho, da persuasão de Deus, é a condenação. A condenação sempre produz em você e em mim um sentimento de culpa. Ela faz com que nós nos sintamos para baixo, cabisbaixos, caídos, de todas as maneiras. Quando nós estamos nos sentindo condenados, nos sentimos de baixo, sabe? Sentimos um peso. É ali que Satanás quer que nós estejamos. Vigie. Deus, por outro lado, ele enviou, amados, Jesus para nos libertar e nos dar justiça, paz e alegria, conforme está escrito no livro de Romanos, capítulo 14, no versículo 17. O nosso espírito, amados, deve estar leve, despreocupado, não oprimido e pesado por fardos que nós somos incapazes de suportar. Não podemos levar os nossos pecados. Jesus já veio, já levou-os, já lançou-os no mar do esquecimento de Deus, conforme está lá no livro de Miqueias. Somente Ele, Jesus, é capaz de fazer isto por nós. E nós devemos receber esse ministério da reconciliação, da ressurreição, de uma vida ressurreta em Cristo. E ligarmos a nossa mente, o nosso coração nas coisas do alto. A Bíblia diz: se o Filho de Deus vos libertou, verdadeiramente sois livres. Você já é livre, em nome de Jesus, amém? Mas olha, muitas pessoas pensam, né, que há diversos caminhos que levam a Deus. E elas procuram essa verdade que nos libertou, que nos liberta, em lugares muito diferentes, até mesmo ignorando todas as instruções que Deus nos dá através da sua palavra. Mas a realidade é única, irmãos. E só existe um caminho para Deus, Jesus Cristo. À medida que você e eu seguirmos a Jesus, que é o caminho da verdade, verdadeiro, ele vai nos conduzir em verdade e nós vamos ter experiências maravilhosas, plenitude de vida. E creio que devemos orar, amados, não só por nós, mas por todos aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, com a verdade. Amém? Ele é a verdade. Então, se possível, divida essa ministração com o outro, seja a boca de Deus. Leve Jesus a outros que ainda andam na ignorância, no conhecimento da palavra de Deus, amém? E que eles possam se encontrar com essa verdade, que é Jesus Cristo de Nazaré, como um dia eu e você encontramos esta verdade, caminhamos nessa verdade. Em nome de Jesus, amém? Amanhã tem mais. Deus abençoe seu dia.